Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência. Agora, destaque internacional: o presidente da Rússia reage à proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo com a Rússia depois de quase 4 anos de guerra. Correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa. Afinal, qual o prazo para essa resposta de Volodymyr Zelensky? Se é que já existe um prazo, Luca. Bem-vindo, boa noite para você. Parece ter sido respondido com a negativa de Volodymyr Zelensky, ou seja, ele negou esta proposta de 28 pontos, que logo mais o Fabrício Naisky nos apresentará, e disse que a Ucrânia ela pode perder dignidade e liberdade com alguns desses planos, alguns desses pontos, ou até mesmo, no caso da negação, assim como foi escolhido, o apoio dos Estados Unidos. Isso tudo acontece após este plano ter sido divulgado e, aparentemente, favorecer mais a Rússia do que a Ucrânia, já que ele concederia oficialmente territórios ucranianos aos russos, limitaria o tamanho do exército da Ucrânia e também deixaria claro que jamais o país poderia entrar na OTAN. O presidente Zelensky, ele se mostra muito abatido com todas essas questões, ele que esta semana fez uma viagem por vários países europeus, seja aqui na Europa Ocidental, seja até mesmo na Turquia, quando se encontrou com Recep Tayyip Erdogan, mas parece militarmente não conseguir reverter o cenário que foi imposto pela invasão russa desde 2022. Até agora são 19% do território ucraniano ocupados pelos russos e o avanço considerável também se deu durante essas últimas semanas, sobretudo no Oblast de Donetsk, que é a região de Pokrovsk, que era muito importante no começo da guerra para distribuição de armamentos, de um centro de treinamentos de soldados, mas também um avanço na região de Kharkiv, que já havia sido recuperada anteriormente, mas agora também, pelas imagens de satélite, confirmam umas posições que foram conquistadas pelos russos, tanto em Kupiansk como também em Vovchansk. Todas essas regiões fronteiriças agora representam maior pressão na segunda maior cidade da Ucrânia, a cidade de Kharkiv, com 2 milhões de habitantes, e fazem com que o presidente Zelensky repense aceitar um plano que não seja tão favorável ao seu país, mas que possa significar talvez uma estabilidade. Nós sabemos que os parceiros europeus não querem uma capitulação, uma rendição ucraniana, assim como está sendo proposto, mas parece que não vai ter jeito, já que alguns informantes próximos ao exército dos Estados Unidos, até mesmo do Pentágono, dizem que caso a negativa ucraniana seja confirmada nos próximos dias, isso poderia significar um abandono parcial dos Estados Unidos, não compartilhando mais inteligência e até mesmo não enviando mais armamentos, o que só dificultaria a posição dos ucranianos no campo de batalha. Tudo isso tende a ser esclarecido no começo da semana que vem, ainda muito tem se negociado nos bastidores. A Rússia disse que o plano é bom e que pode sim servir de bases para um futuro plano de paz no leste europeu, mas falou que caso haja uma negativa, eles continuarão lutando e nada mudará na política adotada por Vladimir Putin desde o começo dessa guerra. A gente vai ficar de olho, não está fácil para a Ucrânia, tudo indica que o cenário é extremamente adverso, com as temperaturas baixando dia após dia. Ô, Luca, o Fabrício Naisky vai analisar toda essa situação, todo esse contexto, mas antes ele quer fazer uma pergunta para você. Sempre bom falar com o Luca, né, Thiago? Sempre boa bom, noite, claro. Boa noite para você. Luca, essa semana a gente falou daquele pacote que a Espanha enviou para a Ucrânia, vai enviar para a Ucrânia, de quase $1 bilhão em defesa. Eu queria saber como é que você tem visto essa movimentação em relação a esse plano de paz que foi apresentado para a Ucrânia, melhor dizendo, e como você acredita que a população europeia, em geral, iria ver essa situação, principalmente depois de tantos pacotes de ajuda, tanto dinheiro europeu que foi enviado para a Ucrânia nesses últimos anos? Também é sempre um prazer encontrá-lo aqui, Fabrício. É uma questão muito delicada, porque há aquele mundo real e o mundo que é sonhado pelos europeus. No caso, qualquer tipo de confirmação das reivindicações territoriais de Vladimir Putin dentro da Ucrânia cria um precedente terrível, principalmente para os países mais vulneráveis, aqueles que fazem fronteira com a Rússia e que outrora fizeram parte do Império Russo ou da União Soviética e poderiam ser as próximas vítimas de um expansionismo da Federação Russa, mais especificamente Estônia, Letônia e Lituânia.
Ao mesmo tempo, há aqueles países que veem que o caso ucraniano já está consumado, a perda territorial da Ucrânia, a derrota militar da Ucrânia, ela é dada como certa, e esse dinheiro que tem sido enviado para Kiev poderia ser muito bem usado para reforçar militarmente cada um dos países da OTAN ou da União Europeia que precisam também se preparar para uma possível guerra no futuro com a Rússia. Então, muitos dos países fortes, como a Espanha, como a França, como a Alemanha, continuam batendo na tecla que não pode haver uma capitulação, que vão tentar convencer Donald Trump a encontrar o meio termo, mas os pequenos, apesar da ajuda ideológica, ajuda emocional e intelectual dada à Ucrânia durante esse período, eles veem que devem pensar também um pouco em si, porque podem acabar sendo os próximos capítulos desta guerra que não se finalizou na Ucrânia, mas pode se alastrar pelo continente europeu. Esperamos que não. É algo considerado pelos analistas também aqui na Alemanha. Bassani, nosso microfone internacional, um excelente fim de semana para você. A gente volta a se falar na segunda-feira e o Fabrício Nais que analisa. Afinal, será que teremos o fim dessa guerra depois de quase 4 anos? Exatamente, Thiago. Essa que é a grande pergunta. O plano apresentado por Donald Trump para Kiev tem 28 pontos no total. Muitos deles já parecidos com alguns pontos que a gente viu apresentados anteriormente, quando Rússia e Ucrânia, nas poucas oportunidades que nós tivemos ao longo de quase 4 anos, se reuniram, sentaram à mesa de negociações, na maior parte das vezes ali na Turquia, que é onde acontece a maior parte dessas conversas, e aí não tem tantas novidades assim nesse plano. É a entrega de território para a Rússia, a promessa de não expansão da OTAN em direção a leste, tudo aquilo muito parecido com o que a gente já viu anteriormente. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em 5 pontos que a gente separou, dos principais desses 28, para a gente entender um pouquinho. Então, o compromisso de não expansão da OTAN, isso aqui é uma questão antiga, mas muito antiga mesmo, né? Vem do final da Guerra Fria. A OTAN, quando a União Soviética se separa, se compromete junto à União Soviética de não avançar, a Rússia, no caso, né, que acabou ali ocupando o espaço da União Soviética, a OTAN se comprometeu a não avançar em direção a leste, aos países que faziam parte do chamado Pacto de Varsóvia. Essa regra, esse acordo de cavalheiros, digamos assim, não foi cumprido pela OTAN. E quando a OTAN chama a Ucrânia para fazer parte do seu bloco, aí a Rússia perde completamente a cabeça e a guerra começa definitivamente. Em compensação, tem também esse compromisso de não agressão da Rússia, ou seja, esse temor que o Luca menciona, principalmente de países ali da região dos Balcãs, de que a Rússia poderia avançar contra eles, está previsto também nesse plano de paz apresentado por Donald Trump, de que a Rússia não vai avançar em direção a outros territórios. Se isso acontecer, aí o acordo fica esvaziado, o acordo deixa de existir, deixa de ser válido. Garantias de segurança, esse é um ponto que Volodymyr Zelensky tem falado bastante, principalmente esse ano, né, que a Ucrânia precisa de garantias de segurança de outros países na região para conseguir se manter livre, soberana, independente diante da Rússia, que é uma potência militar muito maior que a Ucrânia. O texto deixa isso muito vago, fala que a Ucrânia vai receber garantias robustas de segurança, sem explicar quais são essas garantias. E também limita o tamanho do exército ucraniano em 600 mil militares, ou seja, a Ucrânia teria que se comprometer a não crescer com o seu exército. Reintegração da Rússia na economia global, esse também é um ponto que Vladimir Putin bateu bastante nessa tecla nos últimos meses. A Rússia voltaria ao G8, teria gradualmente as suas sanções encerradas no sistema econômico global, sistema financeiro, o retorno ao sistema SWIFT de pagamentos, por exemplo. Grande parte dos ativos russos que foram congelados nos últimos anos seriam descongelados, digamos assim, seriam vendidos novamente, mas estariam no mercado mais uma vez. Eleições na Ucrânia dentro de 100 dias, esse é um ponto importante. O presidente Trump chegou a chamar Volodymyr Zelensky de ditador. Isso porque, desde que a guerra começou, a Ucrânia declarou lei marcial. As eleições presidenciais
já eram para ter acontecido na Ucrânia há um tempo, mas como o país está nesse momento delicado sob lei marcial, as eleições não acontecem. E aqui o texto pede que a Ucrânia realize eleições 100 dias após, no máximo 100 dias após a assinatura do acordo. O que isso significa? Que Volodymyr Zelensky muito possivelmente ia ter que procurar um outro país para morar. Simplesmente, isso não está escrito, obviamente, isso no texto, mas é basicamente isso que fica subentendido, porque Zelensky não participaria de uma próxima eleição na Ucrânia. E também a questão da entrega dos territórios. Crimeia, Luhansk e Donetsk iriam para o território, iriam fazer parte oficialmente da Rússia. A gente tem um mapa aqui para entender um pouquinho mais dessa questão dos territórios em relação principalmente à atual linha de frente de combate. Essa aqui em vermelho está tratada é a linha de combate. Agora, Donetsk e Luhansk, são essas duas regiões aqui mais ao norte, seriam controladas oficialmente pela Rússia, passariam oficialmente ao controle russo. A península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, seria reconhecida oficialmente como território russo. E aqui a gente tem as regiões de Zaporíjia e também Kherson. Elas ficariam congeladas. De fato, na prática, isso seria de controle russo. É mais um ponto que Zelensky também não está querendo ceder, a gente já ouviu isso, o Luca falou aqui novamente também. A gente está falando aqui de quase 1/4 do território ucraniano que passaria para o controle russo. Zelensky não quer ser visto como um traidor, não quer ser visto como alguém que entregou o território, entregou terras ucranianas para a Rússia em troca de paz. Agora, ele não tem muitas alternativas, o fato é esse. Nesse momento, a Ucrânia trabalha junto do Reino Unido, da Alemanha e da França, 3 países que o Luca mencionou, para apresentar uma contraproposta. E ele tem até o dia 27 para responder à Casa Branca, quinta-feira que vem. Vladimir Putin já falou, se você não aceitar esse acordo, a gente vai atrás de mais territórios dentro da Ucrânia. E esse que é o temor, porque a Rússia não tinha legitimidade para entrar no território ucraniano, mas ela entrou mesmo assim. Agora, qual vai ser o fim dessa história? Bom, aí Zelensky está contra a parede e vai ter que tomar uma decisão. Pois é, então na semana que vem, possivelmente nos próximos dias, tenhamos alguma luz sobre essa guerra, esse conflito, que foi detonado, obviamente, por causa da tentativa da Ucrânia de entrar na OTAN. Mas claro que esse é um conflito bem mais velho, bem mais antigo, de meados dos anos 2000, é isso? Exatamente, Thiago. E é uma questão, porque a Ucrânia tem o direito de decidir se ela quer entrar na OTAN. A Rússia, ao mesmo tempo, tem o direito de se sentir ameaçada pela presença da OTAN ali no seu, não vou dizer quintal, mas na sua fronteira, na sua porta, vamos dizer assim. Agora, isso não justifica também uma guerra de quase 4 anos. Com certeza. Bom fim de semana e tem o Jovem Pan Internacional, né, Fabrício? Tem o Jovem Pan Internacional. Vamos falar sobre esse assunto amanhã no Jovem Pan Internacional também, mas principalmente sobre o encontro de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, com Donald Trump. É uma conversa bem legal que a gente vai ter amanhã. Até segunda.